Existe um ditado na fotografia que diz: um fotógrafo passa pela mesma rua 10 vezes e vê 10 ruas diferentes. Mas por qual motivo que tanto pessoas que não são fotógrafos como fotógrafos profissionais continuam vendo a mesma rua? Este será o assunto do vídeo de hoje. Quando eu era criança, o meu mundo era praticamente a casa onde eu morava. E em frente a ela tinha uma pizzaria muito pequena, com azulejos bem antigos, com mesas quadradas cobertas com aqueles panos xadrez branco e vermelho, e cadeiras simples. Atualmente seria algo bem rústico, mas apesar de ser antigo, era bem conservado e o proprietário cuidava muito bem do local. Em um aniversário meu, decidi comer lá e quem me atendeu foi o próprio dono, um senhor de idade com um avental branco que anotou meu pedido. Ele tinha um sotaque português muito carregado. Após isso, ele foi fazer minha pizza. Às vezes tinha uma garçonete que ajudava ele. Bem ao lado dessa pizzaria havia um terreno bem grande, que parecia estar abandonado. E de repente começaram a fazer uma construção que ninguém sabia exatamente o que era. Meses depois, revelou-se uma construção muito bonita e moderna, até que colocaram placas mostrando o que seria o local. E o proprietário decidiu abrir uma pizzaria, exatamente bem ao lado do português. E lá dentro havia garçons engravatados, o espaço era bonito e aconchegante. E as primeiras semanas houve muita movimentação, por causa da curiosidade das pessoas de conhecer o local. Mas não demorou, e a pizzaria do português começou a ficar muito lotada. E essa pizzaria moderna não tinha ninguém. Não durou muito até que essa nova pizzaria simplesmente fechou, faliu. Não conseguiu manter toda essa estrutura e por muitos anos até o local ficou completamente abandonado. E praticamente todos os dias, quando eu já estava bem mais velho, eu chegava tarde da noite em casa e eu cruzava com um velho senhor português saindo naquele Ford Escort antigo fumaçando após ele fechar o estabelecimento. Até que um belo dia eu soube, por histórias de terceiros, que ele fechou as portas, ainda com uma boa movimentação ele decidiu voltar para Portugal, onde provavelmente ele queria falecer próximo à família. Isso aconteceu há mais de 20 anos atrás. Nessa história percebemos que o velho português tinha uma excelente perspectiva sobre o seu negócio, e era tanta que ele teve a liberdade de um dia fechar as portas e ir embora. Histórias como essa todos os dias se repetem. Esse velho português devia ter chegado na cidade quando era muito mais novo, viu o local para alugar ou até comprar e decidiu abrir uma pizzaria, enquanto ao lado o proprietário poderia ter andado na mesma rua inúmeras vezes e não conseguia ter uma diferente perspectiva do negócio, a não ser copiar o seu próprio vizinho, tendo um gasto bem maior e saiu perdendo o negócio. Agora, analisem a vida de vocês. Quando você vai a um local turístico, o que acontece? As pessoas, uma imitando as outras, tirando fotos nos mesmos lugares e na mesma perspectiva. Então, voltamos ao ditado falado inicialmente. Por que tantas pessoas, assim como vários fotógrafos, não conseguem ver 10 ruas diferentes quando passam por ela? Porque o livre pensamento virou nada mais do que uma linha de produção. Quem já sofreu de depressão sabe que o principal sentimento é a repetição. Os dias são repetitivos, eles parecem passar ao mesmo tempo rápido e devagar. É confuso, mas só quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Depressivos dormem o dia inteiro. Espero que algo no universo possa mudar a vida deles. Até em filmes mais melancólicos percebe-se uma demonstração um pouco mais sobre essas repetições, uma rotina que nunca acaba. E estamos observando as pessoas mais místicas, olhando o ano de 2023, tendo esperanças de que essa virada de ano possa trazer mudanças. Mas o ano de 2023 vai terminar e continuará ver sempre as mesmas ruas, mesmo sem sofrer depressão. Se você já teve uma aula de filosofia na escola ou na faculdade, provavelmente você já deve se deparado com o mito da caverna, escrita por Platão. Resumindo, ele conta a história de várias pessoas que vivem presos dentro de uma caverna desde a infância.
E essas pessoas não conseguiam se mover porque elas estavam acorrentadas de costas para a entrada da caverna. E eles só conseguiam ver sombras, até que um deles conseguiu se soltar e, ao ver o que acontecia lá fora, ele retorna, conta aos outros o que tinha acontecido. Mas os outros, que passaram a vida inteira acorrentados, preferiram continuar vivendo dessa forma. Eles não quiseram acreditar e nem sair da caverna. E essa reflexão do mito da caverna nos mostra exatamente como o pensamento das pessoas está acorrentado, tirando várias conclusões só do que vem das sombras do mundo, por causa da perspectiva limitada, do que os seus olhos veem, presos a uma realidade paralela. O psicanalista Winnicott sempre falava da importância da liberdade criativa que toda criança deve ter. Não é sobre liberdade de escolha, mas a criativa, que auxilia no amadurecimento do cérebro. E isso afeta em todas as áreas da nossa vida. Quando desde crianças somos estimulados a ter uma liberdade criativa, como dizia Winnicott, aprendemos a não nos limitar e criar coisas novas sem precisar copiar a ideia do velho senhor português. Mas somos criados através de um sistema que não nos dá liberdade criativa. Vemos pouca criação e muito pensamento de manada. E aí entramos em algo muito importante na fotografia, que é a perspectiva, que eu já usei essa palavra inúmeras vezes no decorrer desse vídeo. Mas o que é a perspectiva? Essa palavra possui inúmeros significados e modos de serem usados, mas a perspectiva que desejo falar é o que diz um dicionário por, modo através do qual alguma coisa é representada ou vista, que também pode ser usada como sinônimos de ponto de vista, ângulos ou pensamento. Na fotografia, a perspectiva é utilizada como ponto de vista, ângulos, porque uma posição que você fotografa muda completamente a mensagem que a foto está sendo produzida. Naqueles filmes que mostram o profissional das relações públicas, que tem cautela nas palavras, escrevem textos para políticos e diplomatas, onde cada palavra é escrita com muito cuidado para que a mensagem não seja entendida errada. Na fotografia ou arte em si, a mensagem geralmente traz uma reflexão. Um exemplo bem simples é quando nós fotografamos uma rua ou uma estrada. Se você apontar a câmera um pouco mais para baixo, de uma forma que a estrada fique bem maior, a mensagem que é passada é que será uma longa jornada, um longo caminho. Já quando você faz o contrário, quando a câmera é apontada mais para o céu, tem uma conotação mais religiosa, uma estrada para o céu, ou que mostra uma grandeza divina ou de Deus. Se você é preso a apenas uma perspectiva ou ponto de vista, você não tem liberdade. É aquela velha história do cavalo que olha apenas para frente. E novamente vemos isso se refletir no vizinho copiando a pizzaria do velho português. Ou isso se refletindo nas tantas fotografias na internet bem parecidas. De tal modo, isso vai inspirando todos os seus seguidores, deixando a responsabilidade dessa liberdade criativa para terceiros, limitando a sua vida. Quer ver uma coisa curiosa na fotografia? Em 2007 ou 2008, uma grande fotógrafa de casamento tinha um processo criativo excelente, até que ela um dia publicou uma foto com 2 sapatos de noivas, um ao lado do outro. Eu acredito que ela tenha sido uma das primeiras a ter feito isso, porque eu nunca tinha visto. E isso fez com que outros fotógrafos copiassem até os dias de hoje essa perspectiva. Era algo muito comum ver suas fotografias e algumas semanas depois que ela publicava, outros fotógrafos de casamento faziam as mesmas coisas. Eu comentava isso várias vezes em rodas de amigos que eram fotógrafos. Na fotografia ou em qualquer arte, costumamos copiar alguém que admiramos, mas nós mesmos criamos algo próprio nosso. É por esse motivo que você anda pela rua 10 vezes e vê 10 ruas iguais. Você já está em um processo automatizado e não criativo, que é o que move o mundo, senão nada novo seria criado. Falando em automatização, você sabe como se comporta a memória procedural? É uma memória que eu poderia chamar de automática. É aquele momento que você está dirigindo e sabe praticamente o caminho de volta para casa. Você segue exatamente o mesmo procedimento. É o mesmo que acontece com programas de computador, que seguem exatamente as funções daquilo que ele foi escrito.
Você acorda e talvez automaticamente vai no banheiro e escova os dentes. É algo automático, você não pensa antes de agir. E a nossa vida acaba totalmente virando uma memória procedural, que deveria ser apenas para tarefas específicas. E quando chegamos na nossa vida real, nós seguimos os mesmos procedimentos que todos seguem, igual como você tem sobre a linha de produção lá no início do vídeo. E quando tem que sair dessa rotina, todos os sentimentos como medo, ansiedade e segurança aparecem. Existe uma frase que muitos dizem que é do fotógrafo Ansel Adams, que diz: não fazemos uma foto com uma câmera, mas o ato de fotografar trazemos todos os livros que lemos, os filmes que vimos, a música que ouvimos e as pessoas que amamos. Eu já saí para fotografar com alguns amigos, o mesmo local, e quando olhávamos o resultado das fotografias, vimos perspectivas bem diferentes, pensamentos bem diferentes, mas quando vemos um grupo de amigos viajando juntos, geralmente encontramos as mesmas fotografias, apenas com personagens diferentes. Quero mostrar uma fotografia que incomoda, porque a perspectiva incomoda quando estamos presos ou na mesmice. Essa fotografia que eu estou mostrando aqui ao lado foi feita em Moscou, na antiga União Soviética, com o desfile da marca Dior, em 1959. É curioso ver como a população fica ao mesmo tempo espantada como encantada ao ver as cores e o formato das roupas das modelos, porque era algo muito diferente do que eles imaginavam. Viviam presos. De volta na frase do Ansel Adams, eu quero que vocês reflitam o seguinte: que tipo de música, filmes, livros eram apresentados para essas pessoas em Moscou naquela época? Que tipo de perspectiva eles estavam presos? E qual era a ideia de liberdade criativa que eles estavam sujeitos? Saindo da fotografia amadora e indo para a fotografia profissional, não é difícil perceber a personalidade deles quando estão presos a uma perspectiva. Quando eu olho imagens que estão na internet, por mais que tire fotografias em cidades diferentes, você nota as mesmas imagens. E isso não é estilo fotográfico, mas sim o enredo por trás das imagens. Algo curioso sobre Ansel Adams e a sua perspectiva, eu adoro curiosidades, durante a Segunda Guerra Mundial, todos os fotógrafos estavam focados apenas em retratar algo que estivesse diretamente ligado à guerra. Muitas obras foram feitas nesse sentido, bem pessimistas e sofridas. Até que, em 1942, no auge da guerra, Ansel Adams praticamente se recolheu no Parque Yosemite, nos Estados Unidos. É um local de muita paz, tranquilidade e serenidade, eu acredito. Foi onde ele fez uma das suas fotografias mais emblemáticas, The Tetons and the Snake River. E por isso ele foi muito criticado por outros fotógrafos, por críticos de arte, porque enquanto o mundo estava em caos, Ansel Adams estava fotografando pedras. Isso está retratado em um documentário sobre a vida dele. Para quem não o conhece, ele é um dos fotógrafos mais conhecidos e importantes da história da fotografia. Ele teve uma perspectiva totalmente diferente do mundo, enquanto todos estavam seguindo a manada ideológica. E isso parece quando uma tragédia acontece e a pessoa passa horas e mais horas vendo as notícias sobre o que aconteceu sobre o mesmo assunto. Ela não para. Assim estavam seguindo os outros fotógrafos. Observe que fotógrafos profissionais que se comportam assim, esteticamente fazem fotografias muito bonitas, porque a regra para uma fotografia bonita é você conhecer a técnica fotográfica. Mas é bem difícil encontrar quem cria uma linguagem fotográfica própria. E onde essa falta de liberdade e perspectiva afeta as pessoas que não são fotógrafas? Quando observamos os filmes mais atuais, eles estão bem mais vazios, histórias muito repetitivas. Às vezes, no início do filme, já sabemos como será o final. E eu, sinceramente, nem tenho mais tanta vontade de ver filmes atualmente. E em breve vai ter um vídeo aqui no canal sobre esse tema, inclusive o roteiro já está pronto. Em jornais, você observa que as notícias são praticamente as mesmas. É difícil você encontrar linhas editoriais diferentes para fazermos uma comparação e tirar nossas próprias conclusões, até porque o povo emburreceu por causa dessa falta de perspectiva. Eu acredito que a maturidade ela é um processo que
nos faz ter uma perspectiva e liberdade. Por esse motivo, o psicanalista Winnicott fala sobre a liberdade de criação, para justamente nós não sermos limitados. Quando você tem ali um pai ou até um professor que limita muito o aluno no seu processo criativo, ele vai sempre esperar de outro que essa liberdade ela possa ser desenvolvida, ou seja, começa a vir as cópias, ou vai ter uma defasagem na sua criação. A vida é um processo e esse processo possui fases. Quando observamos o comportamento de idosos, conseguimos entender claramente isso. Você vai notar dois tipos de idosos que avançaram ou regrediram na maturidade. O primeiro é aqueles que aprenderam com a vida e tem muito a nos ensinar. E o segundo são aqueles que não aprenderam nada e nós temos muito que aprender com o comportamento deles para não seguir o mesmo caminho. Existem idosos que amadureceram de uma forma tão saudável que quando alguém mais jovem passa por algum conflito, eles conseguem nos dar uma solução para o nosso problema. Por mais que eles nem tenham sido prósperos financeiramente e nós precisamos de conselhos maduros nesse sentido, eles vão saber nos guiar. Geralmente, eles lidam com conflitos e sabem exatamente como solucioná-los de uma forma muito sábia. Eles deixam também de se importar com coisas que realmente não importam, que muita gente fica dando importância. Observe que atualmente você está na casa dos 30 ou 40 anos e trabalha ou já trabalhou com pessoas dessa idade e percebe que muita gente ainda age como se estivesse na escola. E a responsabilidade pelo seu trabalho não parece ter sido algo muito relevante para ele. Antigamente, as pessoas dessa idade já estavam casadas e morando longe dos pais. E até eu me incluo nisso. Demorei bastante para assumir diversas responsabilidades que a vida tem. Por isso, vivemos em uma geração tão conflituosa como essa. Uma vez eu vi uma entrevista do filósofo Luiz Felipe Pondé respondendo a uma jornalista que não sabia como lidar com a família inteira dela nas festas de final de ano, que pensam diferente como ela. Ou seja, por conflito de diferenças. Coisas que os idosos nem ligam, eles só querem estar juntos. Mas o que incomodava tanto ela pelas opiniões diferentes, que ela queria distância deles. E aí eu pergunto, o problema estava na família dela ou era um conflito próprio dela? E por isso, atualmente, vemos adultos fazendo birra como crianças na escola. Vou parar de falar com fulano porque ele não pensa como eu. Pessoas maduras veem opiniões diferentes, podem até discutir, mas no final do dia está todo mundo rindo e contando piada, porque o que importa é a pessoa em si e não a sua opinião. Somente através da maturidade que você vai conseguir ter liberdade e perspectiva naquilo que você pensa. Bom pessoal, a ideia desse vídeo, assim como a maioria dos vídeos anteriores, é nos trazer uma reflexão para entendermos exatamente o que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Refletirmos como estamos executando a forma como nós estamos pensando. Curtam esse vídeo, compartilhem, não esqueçam de seguir e até a próxima.